o casamento nunca consumado com Elizabeth e as consequências catastróficas do seu encontro com a criatura e da criatura com a família francesa que albergou, entre aspas, ela. Inclusive, parece legítimo interpretar a figura da criatura como a encarnação dessa impossibilidade do encontro. Afinal, rejeitada por todos, a criatura exige de seu criador que lhe conceda uma esposa, pedido que o Victor termina por negar. O movimento de Victor de negar heroicamente o desejo impossível de ter um bebê, de dominar a vida e de tornar-se a mãe de si mesmo, de certa forma, retorna de forma atroz na criatura que encarna a impossibilidade radical do sucesso na empreitada dele. Rejeitada pelo próprio Criador e por todos à sua volta, a criatura retorna como um flagelo que, pouco a pouco, destrói todos os laços de Victor. Assassina, ela vai trazer a morte de Justine, Clerval, Elizabeth, do pai e dos irmãos do Victor. A conclusão da obra é justamente a ilustração dessa inevitabilidade da frustração do desejo do homem de conquistar o domínio absoluto de si, do outro e da natureza, representado no desencontro perpétuo entre Criador e criatura. Enquanto esta foge, ela se permite perseguir eternamente, até que Victor eventualmente morra. Somente então a criatura, de fato, está absolutamente só. E esse vazio tem sua melhor representação no leitor, após terminar a obra, imaginando-a sozinha, um borrão indistinto na imensidão gélida do Ártico, ateando fogo a si mesma. Boa tarde, Eu consertei quantas vezes esse microfone. Boa tarde, meu nome é Gabriela, e, primeiramente, eu queria agradecer ao Fábio pela oportunidade. Eu vou apresentar agora o resumo do trabalho elaborado ao longo da pesquisa de iniciação científica ministrada pelo Fábio, e eu intitulei meu trabalho de Gênero, Sexualidade e Papéis Sociais, uma leitura psicanalítica, porque eu me proponho articular essas 4 temáticas, dialogando com a concepção de paternidade, mas, principalmente, o cuidado dos bebês por parte dos homens, independente se esse homem é o pai, biológico ou não. Eu organizei o meu trabalho, a fim de ficar didático, em sessões. Então, inicialmente, eu vou fazer algumas considerações teóricas e depois eu vou analisar brevemente um dos episódios da série norte-americana Friends. Bem, eu entendo toda a imensidão e a riqueza da série, porém, como o tempo é curto, eu vou focar em um episódio que eu acredito que exemplifica bem essa questão da paternidade ou do cuidado dos bebês por parte dos homens. Vou começar com as considerações iniciais. Os trabalhos acadêmicos geram impactos sociopolíticos e, no caso da psicanálise, também consequências clínicas. De acordo com Foucault, o discurso atua sobre o sexo de modo a produzir subjetividades, que servem aos sistemas sociais, políticos e econômicos. Nesse sentido, podemos concluir que as narrativas machistas impulsionam a manutenção de uma ordem em que a mulher é totalmente responsabilizada pela educação dos filhos e manutenção da casa. Segundo Bandinger, a psicanálise reforça a maciça responsabilização das mulheres enquanto mães, contribuindo decisivamente para torná-la uma personagem central da família, comprometendo a compreensão da função do pai nos cuidados com os filhos, tida no imaginário social como inespecífica ou acessória. Dessa forma, a reflexão acerca dos papéis de gênero tem importância capital para a clínica psicanalítica e psicoterápica de forma geral. Tal como lembra Laplanche, é preciso ler a teoria psicanalítica a partir de sua própria metodologia, analisando-a e se atentando às defesas e lacunas presentes na abordagem. A psicanálise é fruto do trabalho de cultura e, portanto, comprometida com o recalcamento e com os arranjos sociais, pois é na cultura e pela cultura que a psicanálise se desenvolve. Dessa forma, mostra-se um dever ético prestar a devida atenção às dobras ideológicas, interpretando não só com Freud, mas a psicanálise de modo geral. É nesse sentido que acolhemos a advertência metodológica de Laplanche de ler Freud com Freud, isso é, estar atento às divergências internas à própria psicanálise, considerando as exigências teóricas que visam defender a ideia de um inconsciente pulsional originado nas relações libidinais determinadas por sua historicidade contingente. Feito isso, buscarei discorrer, de acordo com a psicanálise laplanchiana, determinadas particularidades da constituição da subjetividade, a fim de desvincular o caráter inato e generalizado do gênero, reafirmado por diversas instituições
sociais. Tendo em vista a dificuldade em assimilar as propostas teóricas do presente trabalho, apropriarei de um recurso midiático de massa com o intuito de evidenciar as argumentações. Assim, analisarei um dos episódios da famosa série humorística norte-americana Friends, criada por David Crane e Martha Kaufman. Então, eu vou fazer uma breve análise de como a figura do pai aparece na psicanálise. Husserl, embasada pela teoria lacaniana, postula que a função paterna é responsável pela interdição, representando, assim, a lei. O exemplo da autora é apenas uma amostra do que faz parte da doxa psicanalítica no que tange à aproximação radical que se faz entre lei e pai. Mesmo que os autores utilizem a versão mais deslibidinizada, qual seja a função paterna, tal termo reforça o pressuposto ideológico que atrela a paternidade ao papel de gênero masculino, articulado à virilidade, à força, à razão e à lei. O pai aparece, em grande parte das teorias psicanalíticas, como representante da lei ou, de acordo com a teoria winnicottiana, como uma condição ambiental subordinada à mãe. Segundo os autores Bello, Reda e Fidelis, o Winnicott tende a anular o cuidado proveniente dos homens, e, quando esses cuidados suficientemente bons do pai aparecem, são traçados como substitutos dos cuidados da mãe, desqualificando a capacidade de cuidar e até mesmo de se preocupar ou se identificar com o bebê. A psicanálise corre o risco de ser um dispositivo para a naturalização das hierarquias de gênero, aspecto problemático que pode gerar graves implicações clínicas. Apontar um pai cuidador como um sujeito maternal acarreta consequências silenciosas, mas não menos destrutivas. Essa classificação induz que um homem só pode ser sensível agindo como uma mulher, naturalizando, assim, a maternidade, que, ao contrário do que muito se pensa, não é inata. Segundo Bandinger, o desejo de ser mãe não é comum a todas as mulheres, sendo construído socialmente. Considerando que grande parte da psicanálise apresenta inúmeros problemas referentes aos estereótipos de gênero, mostra-se necessário revisar a teoria e, principalmente, a nomeação de determinados conceitos, tais como função paterna, função materna, nome do pai, falo, entre outros, que vêm garantindo diversas dobras ideológicas. As transformações contemporâneas fundam sintomas e novos desafios para a clínica, como bem mostrou o Lattanzio, os quais impulsionam um exame minucioso do que vem sendo reproduzido ou produzido em psicanálise. Então, eu vou tentar apontar agora o gênero como uma tradução do sexual. Laplanche inova ao pontuar o papel do adulto, não necessariamente as funções do pai ou da mãe nos cuidados com o bebê, mas, sobretudo, a importância do cuidado, independente do gênero do cuidador. Rejeitando e condenando o biologicismo da pulsão ou qualquer caráter inato do psiquismo, Laplanche propõe que a subjetividade será formada a partir do cuidado. Dessa forma, os cuidadores terão um papel elementar no desenvolvimento psicoemocional do bebê, influenciando diretamente na formação de sua identidade. Os investimentos libidinais por parte dos cuidadores são cruciais para a constituição psíquica da criança. Dessa maneira, inicialmente, o infante mostra-se passivo às determinações de gênero veiculadas pelos adultos. É só a partir das descobertas das diferenças sexuais anatômicas que a criança estará apta a posicionar-se frente às distinções biológicas. De acordo com Laplanche, as identificações vêm de fora para dentro, implantadas na criança pelo adulto por meio da sedução generalizada. O infante, por sua vez, deverá decodificar as mensagens enigmáticas através de simbolizações, adquiridas pelo contato com o outro. Assim, identidade sexuada não pode ser dissociada dos processos inconscientes. As posições de gênero respondem ao recalcamento facilitado por códigos de traduções elaborados na cultura, as quais atuam organizando o caos pulsional. Para Ribeiro, as categorias binárias, masculino, feminino, fálico, castrado, homem, mulher, são inseparáveis do complexo de Édipo e de sua influência sobre as identificações. A elaboração das teorias sexuais e dos complexos infantis advém de uma transformação da passividade originária, resultando em uma organização complexa e conflituosa, que se dá através das identificações, sobretudo por meio das identificações de gênero. Essas identificações generificadas são, portanto, parte dos mecanismos de defesa. O próprio eu emerge como uma defesa contra esse caos pulsional, usados contra a passividade originária recalcada.
Portanto, as identificações de gênero e outras balizas identitárias sempre visam fazer frente a esses aspectos mais disruptivos da pulsão. Entretanto, códigos narrativos inflexíveis comprometem a simbolização e a alteridade dos indivíduos por ditarem padrões idealizados, muitas vezes inalcançáveis. O cuidado é constantemente abdicado pelos homens por ser traduzido na cultura como um ato passivador, comumente relacionado ao feminino, o que é fruto de uma construção sociocultural. Levando em consideração que a feminilidade e a masculinidade surgem como defesas contra essa passividade radical, originária, torna compreensível que a lógica fálica é sustentada como possível mecanismo de defesa contra essa mesma passividade. Não se trata, portanto, de uma lógica natural ou única, muito menos com garantias anatômicas. A anatomia facilita essas traduções pulsionais, mas, de forma alguma, as determina. É preciso fazer trabalhar a famosa preciso fazer trabalhar a famosa frase de Freud e dizer que a anatomia é o destino de traduções pulsionais virtualmente infinitas, as quais, de forma geral, insistem compulsivamente em se fazerem tradução binária, inevitável, destino inelutável. Bem, agora eu vou passar para a análise do episódio. Do ponto de vista metodológico, tomamos uma produção midiática de massa na medida em que acreditamos que tal narrativa desempenha um papel catártico em seus telespectadores. De acordo com Freitas, é certo que essas narrativas oferecem comprometimentos com o narcisismo recalcante da pluralidade pulsional. No entanto, também podem promover importantes desencadeamentos elaborativos, ao passo que conseguem fazer atravessar, à maneira dos xistes, o importante material do inconsciente para a consciência. Segundo Freud, os xistes tornam possível transmitir conteúdos mais reprimidos e recalcados, sem levantar tanta resistência daquele que recebe a mensagem. Nesse sentido, a fim de ilustrar as reflexões levantadas até o momento, eu vou analisar o 6º episódio da 9ª temporada da série norte-americana Friends, traduzida como Aquele como um Babá-Homem. Para quem nunca viu Friends, apesar de ser uma série que tem uma continuidade, dá para entender os episódios de forma particular. Então, não vai fazer tanta diferença eu falar de um episódio isolado aqui. No decorrer do enredo, as personagens Rosie e Rachel procuram uma babá para cuidar de Emma, filha do casal. Após entrevistar algumas candidatas, pelas quais não se simpatizaram, chega a vez de Sandy. O casal espera abrir a porta para uma moça, porém se depara com um jovem pedagogo eficiente e muito sensível. Durante a entrevista com Sandy, Ross demonstra uma mistura de desconforto e curiosidade pela escolha profissional do rapaz. Perguntou sobre sua orientação afetiva e surpreende-se ao saber que o rapaz é hétero e noivo. O fato de Sandy manifestar características socialmente atribuídas às mulheres, tal como sensibilidade e delicadeza, faz com que Ross o associe diretamente à homossexualidade e à feminilidade. Ironicamente, o rapaz não segue as determinações de gênero, denunciando a desnaturalização de diversos elementos. Tal episódio desconstrói a lógica binária do par fálico castrado, na medida em que apresenta um homem heterossexual com características socialmente designadas como femininas, questionando, assim, a dualidade ativo-passivo ou até mesmo a dureza do par masculino e feminino. É curioso, eu não cheguei a notar, mas é curioso como até no nome ele apresenta traços binários, visto que Sandy, nos Estados Unidos ou nos países norte-americanos, Sandy é um nome unissex. Então, eu acho que é bom pontuar essa ironia. Dessa forma, comprova a tese laplanchiana de que o gênero trata-se da articulação de diversos elementos, os quais podem ser traduzidos de múltiplas maneiras, dependendo da singularidade de cada indivíduo. Para além da comédia, o episódio coloca em pauta a desnaturalização dos papéis de gênero, sobretudo a capacidade dos homens de cuidarem de bebês sem perderem sua heterossexualidade ou sua masculinidade. Entretanto, o fato de um homem ser babá ainda é interpretado como utópico e inadequado em diversas instituições sociais, aceitável em uma série de humor, mas, mesmo assim, recebida por muitos dos telespectadores com grande estranhamento e desconfiança.
aspecto decorrente da articulação entre cuidado e gênero feminino, que pode inviabilizar o desejo masculino de exercer profissões relacionadas ao cuidar, além de comprometer a efetiva participação masculina na educação dos filhos, sobrecarregando as mulheres e intensificando a intransigência dos papéis e funções sociais de gênero. Eu vou concluir agora. As discussões acerca do efeito dos estereótipos sobre o gênero masculino ainda são escassas. Com isso, os homens também são afetados pela inflexibilidade das funções de gênero, comprometendo ou inviabilizando determinados comportamentos e desejos. A rigidez dos papéis de gênero pode ser decisiva na reprodução da angústia e do sofrimento psíquico, pois narrativas inflexíveis inviabilizam a elaboração e significação do sexual por traçarem ideais inalcançáveis, reforçando, assim, o mais letal do sexual. Por isso, é extremamente importante a discussão a respeito do gênero, principalmente no meio acadêmico, atentando-se para os recalcamentos presentes na própria teoria, vistos seus efeitos clínicos. A breve análise de um episódio de seriado abre perspectivas para futuras pesquisas do que vem sendo produzido do ponto de vista da indústria cultural e que tem servido de narrativas tradutivas para os aspectos mais disruptivos do sexual. Nossa hipótese é que as recentes vitórias políticas dos movimentos feministas e LGBTs têm incrementado a produção de narrativas mais abertas a questionar o binarismo simples e seus papéis sociais correspondentes. É preciso destacar, no entanto, que ainda é alarmante o número de agressões às mulheres e aos grupos que não se submetem a essa lógica binária. Sustentamos que tais agressões são sintomáticas no sentido em que visam recusar novos devires da organização psicossexual. A partir dessa hipótese, é urgente pensarmos em políticas públicas que sustentem e promovam mais narrativas não submetidas ao binarismo heteronormativo. Obviamente, é indispensável que a formação do psicólogo também contemple a reflexão crítica sobre os gêneros e papéis sociais. Obrigada. Bem, eu gostaria de parabenizar todos os colegas com trabalhos riquíssimos, super interessantes. Bom, eu vou fazer aqui alguns comentários, tentando, inclusive, aproximar alguns trabalhos. E eu vou retomar algumas coisas que já foram ditas para formular algumas questões. Então, eu começo aqui retomando o trabalho que acabou de ser apresentado, Gênero, Sexualidade, Papéis Sociais, Leitura Psicanalítica, da Gabriela e do Fábio. Nesse trabalho, então, os autores chamam atenção para a necessidade de desnaturalizar o papel de gênero dentro do próprio discurso psicanalítico, que tem contribuído para hierarquizar as relações de gênero e reforçar uma visão enrijecida sobre a paternidade. Eles propõem, portanto, a essencial tarefa de revisar a teoria, fazendo eco às necessidades do contexto sócio-histórico atual. A partir de Laplanche, defendem a importância do cuidado independente do gênero e compreendem gênero como uma construção defensiva, estando a serviço da integridade e coesão egóicas. Tal defesa seria contra a passividade originária, a qual todos fomos submetidos, mediante os cuidados recebidos que transmitiram mensagens sexuais enigmáticas dos adultos. Compreendemos que o cuidado a ser ofertado na paternidade evocará as forças disruptivas do recalcado, a saber, da passividade originária, o que nos leva a interrogar sobre como a intensidade defensiva com a qual a identidade de gênero se constituirá interferirá em tal cuidado. Sendo assim, talvez possamos desvencilhar cuidado e gênero, como propõem os autores, no sentido de que homens e mulheres sejam aptos a cuidarem de uma criança, tal como ilustrado pela personagem Sandy, do seriado Friends, mas parece necessário vinculá-los naquilo que, de modo defensivo, a identidade de gênero pode ecoar nos modos de exercer a paternidade, levando à perpetuação de concepções machistas e condutas até mesmo violentas nas futuras gerações. No trabalho Potencial Clínico da Paternidade, para o trabalho com as construções defensivas das identidades masculinas, de Felipe Lattanzio,
Felipe Lattanzio defenderá uma permeabilidade das construções identificatórias masculinas, o que vem buscando a partir de seu trabalho clínico, por meio do qual podem ser revistos os significados da masculinidade a partir da paternidade. Imaginamos que o desafio que parece assinalar é justamente o alcance de certa conciliação com a passividade originária e o lidar com a ameaça à coesão do eu. Compreendemos que há de se contar, portanto, com os recursos narcísicos do sujeito para que faça frente ao disruptivo e exerça o cuidado com o outro. Apesar do discurso psicanalítico muitas vezes ter contribuído para sedimentar ideologias do feminino e do masculino, do materno e do paterno, parece que, ainda assim, podemos extrair dele, desse discurso, dados significativos sobre o cuidar, desde que não percamos de vista que tal discurso se trata de um produto de um contexto histórico. Gostaria aqui de retomar a afirmação sobre o Winnicott, que, de acordo com Gabriela Novaes e Fábio Belo, teria dado um lugar ao pai subordinado à mãe, desqualificando a capacidade daquele para cuidar. De fato, esse autor descreverá os cuidados essenciais ofertados no início da vida por uma mãe, denominada mãe suficientemente boa, mas sem acreditar que toda mãe pudesse ser capaz de cuidar adequadamente do seu bebê, e reconhecendo que existem pais mais aptos ao cuidado do que algumas mães, o que poderíamos compreender de alguma forma como uma desnaturalização do lugar da mulher com a criança. Mas não gostaria que ficássemos aqui presos ao mais apto ou menos apto, pois não acredito que isso contribuiria para o debate. Parece essencial pensarmos nos fatores que impedem ou facilitam o cuidado com o outro. Winnicott dirá da importância de um cuidado no início da vida que seja estável e adequado às necessidades do bebê, de modo a dar condições à continuidade de sua existência e sua tendência à integração, o que se daria pela capacidade de um cuidador de se identificar com o bebê. Mas se temos um cuidador que, na ação de se tornar disponível psiquicamente a um bebê, uma ameaça ao seu narcisismo, como sugerido pelo trabalho da Gabriela e do Fábio, quais os efeitos dessa ameaça sobre o desenvolvimento psíquico do bebê e como isso se manifestará na forma de cuidar? Essas questões se mostram relevantes quando recebemos crianças para tratamento e identificamos em seu sintoma os efeitos da subjetividade do cuidador. O trabalho... Eu vou tentar pular algumas partes aqui para passar mais rapidamente. Você já quer que passe, Fábio? Então, eu vou pular uma boa parte aqui. O trabalho do Bernardo, do Fábio, nos leva a questionar quais seriam os fatores que estariam subjacentes aos modos distintos do exercício da paternidade, as aproximações e diferenças no funcionamento de Prometeu e Vítor, apesar de um ser desdobramento do outro, e as implicações éticas do cuidado paterno. Quais os elementos favoreceriam para que a paternidade pudesse ser um encontro com a alteridade? De fato, a inveja, na história de Vítor, exerce influência para o impedimento do encontro com o outro. Mas, considerando que a inveja estaria presente no desejar humano, o que pronunciaria seu efeito trágico na história de Vítor? Para falar, então, agora, para finalizar, para falar um pouco sobre o trabalho do Caio. O trabalho do Caio, Luiz Bourgeois, e a escrita do pai trará elementos biográficos de Luiz e a arte como uma saída para dar contorno às angústias suscitadas na artista, despertadas pelas reações mais primitivas com as figuras materna e paterna, cindidas, invejadas, idealizadas, destrutivas e destruídas, que ela precisa restaurar. O trabalho de restauração das relações significativas com o outro e dos laços com o mundo exige enfrentar a ambivalência conquistada em níveis maiores de integração. Talvez precisemos nos atentar para o fato de que as possibilidades distintas de integração na vida psíquica do sujeito, dos aspectos destrutivos e de difícil assimilação da relação com o outro, exercerão efeitos também distintos e significativos sobre a capacidade de cuidar. Talvez, a partir daí,
buscando conduzir o olhar sobre as condições produtoras dessa capacidade integrativa, e não apenas para a mulher ou para o homem que cuida, não fiquemos presos a discursos que expliquem a capacidade de cuidar, reforçando ideologias e estereótipos de gênero. Obrigada. Então, agora, a gente passa para a discussão, para as perguntas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer e dar os parabéns para toda a comissão organizadora, o professor Fábio Belo, que eu tive a oportunidade de conhecer, de ouvi-lo numa defesa esse ano. E a minha não é nem uma pergunta, só mais um link que vai para o Felipe, porque eu sou de Londrina e eu faço um mestrado em Maringá e trabalho com homens autores de violência doméstica. E Londrina teve um índice muito grande de violência, então, em 2010, foi instaurado junto à vara criminal, a 6ª Vara Criminal, a Vara Maria da Penha. Então, também tenho escutado alguns homens, né, e pensado também o que é tudo isso. E, já que estamos, então, falando do Ion, da questão da paternidade, eu fico pensando assim, é uma possibilidade de que você pudesse fazer um link desses homens, então, né, dos homens da peça ali, tanto de mesmo Ion, quanto Schuto, quanto Apolo, Hermes, em relação a Freud também, em relação a esses homens hoje, e ao que Laplanche também coloca em relação a isso, quem são esses homens violentos, quem são esses homens agressores, e que caminho, além de traçar para uma política pública, seria possível? Que bacana, né? Você trabalha também com isso, né? Se você ficar por aí, a gente pode trocar algumas ideias depois, né? Se você quiser conhecer algum grupo nessa semana. Pois é, né? Eu acho que em termos, né, vou começar do fim para o início, né? Em termos de política pública, né, eu tenho achado assim que essas intervenções em grupo, né, com homens, elas têm funcionado muito, sabe? Porque você imagina, né, só o fato de você juntar vários homens que estão na grande maioria nesse perfil defensivo, né, e colocar eles juntos para se abrir, falar das angústias, né, por mais que seja uma coisa que tem uma resistência grande inicial, né, eu acho que isso tem um efeito, né, que é um efeito de responsabilização, mas não é uma responsabilização baseada numa lógica punitiva, mas é uma responsabilização baseada em conseguir fazer com que esses homens se coloquem no lugar do outro, né, ou seja, que deem espaço para a alteridade, né. Eu acho que, aliás, qualquer tipo de responsabilização, eu acho que precisa desse movimento, né, de dar espaço para a alteridade. Não existe uma responsabilização onde isso não aconteça, né? E eu tenho achado que a ideia de grupos enquanto política pública, né, que a gente chama de uma prevenção secundária, né, porque o grupo, a ideia é que haja uma prevenção, mas depois que um fato já aconteceu, né? Eu acho interessante, junto com outras políticas também de prevenção primária, né, que eu acho, né, políticas até na mídia mesmo, no sentido de mudar um pouco essa representação, essa vinculação, né, do homem a uma negação do passivo, a uma negação do afeto, né? Eu acho isso interessante. A gente fez um grupo piloto também com os integrantes de torcida organizada aqui de Belo Horizonte, que foi interessante, sabe? Assim, trabalhando esses aspectos, né? E quem que são, né, esses homens agressores, né? Eu acho é uma ótima pergunta, né? Porque a identidade dele se mostra de uma maneira defensiva, mas é uma defesa que recorre à violência, mas exatamente por ser frágil, né? Pela identidade ser frágil. Eu acho que tem uma fragilidade de fundo, né, que faz com que eles façam recurso à violência, né? Com isso, eu sempre gosto de enfatizar, jamais, não é a questão de vitimizar o homem autor de violência, não é isso, né? A vítima da violência, né, no caso de uma violência de gênero, é a mulher, né? Tem uma construção desigual de gênero, hierárquica, etc. Mas, se a gente quer que o nosso trabalho tenha efetividade na intervenção, é necessário a gente entender esse ponto de sofrimento psíquico, né, de fragilidade, para poder puxar através desse ponto, né, e conseguir abrindo diferentes caminhos para tornar as identidades mais permeáveis, né.
Eu acho que passa por aí, né? Hoje eu falei da paternidade como um desses pontos privilegiados, mas tem outras, né, maneiras de trabalhar também nessas brechas da identidade, né? Eu acho que a única maneira de trabalhar isso em termos de intervenção é pensando no trabalho nas brechas, né? A gente tem experiência de relato, né, de intervenções com homens que têm um viés assim puramente do confronto, né, de ataque à ideologia machista, que eu acho que isso é fundamental também no trabalho. Mas se isso vier sozinho, não funciona, né? Porque você não vai conseguir acessar essas brechas, né? Vai se criar, né? Você bate uma coisa frente à outra, né? Aquilo que eu estava falando, né? Às vezes cria até um espaço de ar, agora nem ponto de contato você consegue, né? E aí eu acho que essas intervenções que eu tenho visto em alguns lugares assim, eu tenho achado pouco efetivas, sabe? Eu acho que tem que ter esse manejo, né, entre um certo ataque ideológico e, ao mesmo tempo, um lugar do aparecimento do sofrimento psíquico. Eu acho que é essa dupla via, assim, é pensar em políticas nesse sentido, né? Eu queria também parabenizar a mesa pelo desenvolvimento das temáticas e pelos pontos levantados, mas foi especialmente te ouvindo, Gabriela, que eu até conversava com o Fernando. A gente está falando, né, ao longo de todo o evento, sobre a questão, fundamentalmente, do cuidado, né? E o teu texto toca na questão do babá, no caso, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Onde é que a gente situa isso na contemporaneidade, assim? Porque a gente vive, assim, em muitas famílias a presença, né, normalmente da babá mulher, né, mas dessa presença desse quarto, digamos assim, né, não terceiro, um quarto aí nessa relação, e muitas vezes, né, a gente tem percebido uma tendência, né, pelo menos eu tenho visto muitas vezes, de terceirização do cuidado, né, desse cuidado que muitas vezes é num espaço de tempo bastante extenso, delegado a um outro que é fora da família, assim, né, a babá ou a uma escolinha, uma creche. Eu não sei se algum de vocês... Eu também nunca havia pensado sobre isso, mas os debates aqui me fizeram pensar nisso. Eu não sei se algum de vocês já pensou alguma coisa sobre isso, mas fiquei com essa questão. Recentemente, eu não vou lembrar exatamente, eu não vou lembrar com exatidão os dados, mas recentemente um homem tentou se... Mariana não está aqui, ela sabe exatamente do que eu estou falando. Um moço tentou se candidatar como pedagogo em uma escola primária e os pais entraram com tipo um abaixo-assinado para que ele não fosse permitida a participação dele, porque eles alegavam que tinha risco, né, de abuso sexual por parte do pedagogo e tal. Eu até pensei em trazer essa reportagem, mas eu achei que não ia dar tempo. Bem, assim, calma, eu vou tentar responder vou tentar articular com sua argumentação, mas eu acredito que isso eu defendi no meu trabalho, que todas esses comportamentos ou essas características particulares de cada gênero são frutos de uma construção. E pensando na anatomia como uma via facilitada e tendo em vista que a mulher é o ser que gera, né, e que é a cuidadora primária do bebê, eu acho que a nossa cultura utilizou a maternidade como uma forma de sobrecarregar a mulher nos cuidados. E quando esses cuidados não são executados pela própria mãe, ela é terceirizada, geralmente, para uma outra mulher. Então, a nossa sociedade ela vem reproduzindo ela sobrecarrega a mulher. Tem uma autora, ela chama Bilac, o sobrenome dela. Eu até cito no meu artigo original,
que ela fala de uma dupla jornada da mulher. Quando eu escrevi o meu artigo, foi mais pensando nessa divisão de tarefas, pensando que talvez essa desconstrução e essa flexibilização ela seja necessária exatamente para a gente começar a pensar em coisas que a gente não pensava antes. E é exatamente por isso que a série, e esse episódio, em particular, ele causa tanto estranhamento, porque a gente nunca pensou ou vai pensar em um homem como babá, porque está tão conectado à figura da mulher ou a uma função da mulher. Eu não sei se eu estou te respondendo, mas assim, eu acho que eu estou me embolando, mas, de qualquer forma, sim. eu acho que... Até não sei se você já assistiu, tem um filme, A Caça, já, dinamarquês, sim. que no outro vai artigo que eu estou escrevendo. Um pouco nessa questão do quanto assim, o masculino... É difícil essa posição de cuidado, sim, e que sim. o abuso... tem essa fantasia do abuso. Sim, nesse outro artigo que eu estou escrevendo com essa minha amiga, que sabe melhor da reportagem, porque eu não estou lembrando dela agora, a gente articula esse filme com essa reportagem, sim, exatamente pensando nisso, que não é uma coisa totalmente tida como estranha, por ser exatamente pela maternidade ser naturalizada. Sim. Ainda dá tempo. Eu fiquei me perguntando também, ouvindo vocês, gostei muito de ouvir a mesa inteira, e à medida em que eu ouvia, sobretudo, o trabalho de Gabriela, de Bernardo e de Fabrício, né? Desculpa, eu não estou me lembrando de Felipe, é a letra F, certo? Felipe, eu fiquei me lembrando da tentativa de Freud de pensar a relação paternidade e violência no Estranho, com O Homem de Areia, de Dieter Hoffmann, em que o personagem, o pai, na narrativa, por assim dizer, há toda uma construção fantasmática que depois resulta em paranoia de um homem misterioso que mata o pai. E, a partir daí, o personagem fica à mercê das próprias fantasias persecutórias. E ele se suicida no final, né? Quem leu O Homem de Areia sabe que, no final, o personagem fica apavorado, siderado pelos olhos em torno de um autômato, não fica completamente desorganizado, se atira de uma varanda lá, ele morre. E eu fiquei me perguntando em que medida a violência, tanto na criatura lá no romance, quanto, digamos assim, na vida real, a violência masculina não é uma tentativa de escapar a essa posição que resultaria na paranoia. Se a gente pensa, inclusive, no Schreber, que vai fazer toda uma construção delirante para tentar se organizar em função disso que a gente poderia perfeitamente associar ao imperativo de Victor Frankenstein para a criatura. Serás exatamente esse objeto de perfeição que eu quero que tu sejas. O que é impossível. A criatura sai para justamente pede uma noiva, pede para ter uma vida, para tentar escapar. E depois se deixa perseguir, o que é bem também do outro lado, de certo modo, desse jogo. Ele controla a situação, se deixando perseguir até matar o pai. O que poderia ser muito próximo da paranoia, mas está noutra posição. A criatura não se sente, de fato, perseguida. Ele cria uma perseguição real que, no final das contas, o libera. E ele pode até se matar. Uma vez morto esse pai terrível, imperativo, ele pode se destruir. Só que, na vida real, a gente nem sempre vai por aí. E a violência, nesse sentido, é uma alternativa cultural, culturalmente estabelecida, para tentar sair desse lugar de objeto passivo desses imperativos. E aí eu queria ouvir vocês, o quanto o pai, nesse sentido, oscila de uma posição mais organizadora para uma posição mais desorganizada. E aí ele não necessariamente funcionará, do ponto de vista superegóico, como um organizador, e sim como um desorganizador. Imperativos que desorganizam. Não sei mais se a gente pode associar esses imperativos a uma figura paterna ou materna, se o pai não funciona mais ou funciona, enfim, para não incorrer de novo na ideologia de gênero.
Mas eu queria ouvir vocês a esse respeito. Se claro, alguma coisa nesse sentido faz vocês pensarem. Que bacana, né? Essas reflexões que eu acho que são completamente pertinentes, né? O meu estudo do doutorado é exatamente sobre a questão da função paterna e a relação dela com a psicose, né? E aí, baseado em algumas ideias do Paulo, né, de entender como que, às vezes, a função paterna ela pode aparecer como um desorganizador mesmo, no sentido quando ela tem uma transmissão completamente verticalizada, né? Aquela ideia de um pai que é unilateral, que é monstruoso, etc. Né? Estou dizendo função paterna, né? Fazendo essa ressalva da questão dos gêneros, né? Mas, por exemplo, eu fiquei pensando também as alucinações auditivas na psicose masculina em homens e mulheres, né? Como é que são diferentes, né? Por exemplo, na psicose masculina é muito comum a gente ver casos de alucinação, né, chamando de sua mulherzinha, seu viado, sua bicha, né, essas questões assim que colocam essa passivização, né, de uma forma insuportável, né, ao passo que na psicose em mulheres essa questão do gênero não se apresenta tanto, né? Se apresenta também a questão da passivização, mas de uma outra maneira, por exemplo, sua puta piranha, né, essas questões assim. Então, como que tem essa diferença na transmissão né, dessa função de organização, né, que, às vezes, para os homens, elas adquirem um caráter um pouco mais defensivo, né, nessa questão, né, que eles, para o homem, tem um caráter de ser insuportável ficar nessa posição de objeto, né? E, às vezes, eles tentam, é muito comum a gente ver homens que tentam umas soluções paradoxais, né, para conseguir satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para negar essa passividade, mas ao mesmo tempo afirmá-la, né? E o uso da violência é paradigmático disso, né? Estou lembrando também de um texto do Paulo e da Teresa que eles falam das gangues de homens, né? E aí eles falam como é que a questão da pulsão numa briga de gangues, por exemplo, é uma coisa que você está lá para bater, mas você está para apanhar também. Isso fica muito claro quando eu atendi os membros de torcida organizada, né? Como é que tem, né, essa questão né, de tentar conciliar essas coisas que são inconciliáveis dentro de uma normatividade social que fala que ao homem não é permitido isso, né? E aí eu acho que a gente conseguir criar pontos de contato com uma passividade, né, ordinária, né, com esses elementos, eles dão muito mais liberdade subjetiva, né? Uma pessoa tem mais liberdade subjetiva quanto mais ela consegue criar pontos de contato com essa passividade que nos habita, né? Aí eu acho isso muito interessante. Fiz uma associação pensando em várias questões, mas vocês querem comentar alguma coisa? Só um pensamento que ocorreu aqui. Eu acho que, no caso específico do romance que eu trabalhei, eu acho que a questão da violência, da sexualidade, na violência que a criatura impõe ao criador, ao Victor, ela está presente de uma forma assim que não escapa. Porque constantemente o urro da criatura para o criador é constantemente: me dá um lugar, me dá carinho, eu quero amor, eu quero um lugar, eu quero ser falado, eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. E eu lembro agora de uma citação que eu acho que é do Virgílio, que vai mais ou menos pelas linhas de: se não posso dobrar o céu, vou levantar o inferno. E eu acho, aliás, que eu tenho essa frase aqui. Não tenho. Mas... não, mentira, eu tenho. Eu tenho. Quando o Victor perece no final do romance, dentro de um navio, o corpo dele é guardado na câmara do capitão, que está lá do lado de fora, escrevendo, né? Porque, na verdade, o Frankenstein é um romance de missiva, é uma carta do capitão do navio para a irmã.
E ele está lá, e aí ele ouve um barulho lá dentro, ele chega, e aí a criatura está lá, desolada. E aí ela fala... cadê aqui? Ele vira para o capitão Walton e fala assim, amaldiçoado, falando com o Victor, amaldiçoado como foste, minha agonia era ainda superior à tua, pois o ferrão amargo da culpa não cessará de inflamar minhas chagas até que a morte as feche para sempre. Então, eu não sei se eu respondi exatamente o que você queria colocar, mas eu acho que não tem como dissociar a violência da criatura com uma sexualidade violenta, avassaladora, um excesso que o Victor vai tentar fechar, vai tentar maquiar, vai tentar tapar de qualquer forma, né? Que é o excesso dele próprio. Ele não quer conquistar. A diferença que eu acho, uma das diferenças principais do Prometeu moderno para o clássico é que o clássico ele amava a criatura. Ele comete infrações 1000 porque ele está apiedado dos homens. Os homens estão sofrendo ali na terra. Nossa, deixa eu cuidar deles. O Victor não, ele fala assim, eu vou exigir o amor da minha criatura. Ela vai não é uma questão de graça, de dádiva, mas uma questão de dívida. E aí eu acho que é isso que vai voltar, né? A narrativa que eles usam, que a Mary Shelley usou para ilustrar isso. Foi mais ou menos o que você queria, não foi? Bom, infelizmente, a gente precisa encerrar. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade, parabenizo pelo evento, pelos trabalhos. Muito obrigada pelas perguntas. Então, agora nós vamos para a próxima mesa.